O DDD que me mandou foi 22, final do telefone 7858. E ela falou bem assim: boa noite, Diego. Completando uma pergunta sobre heranças espirituais e quebra de maldição, que foi lançada no grupo, gostaria que falasse um pouco do tema laços de alma. Obrigado. E eu só quero lembrar vocês que eu vou comentar, conversar com vocês a respeito do laço de alma e já vou contar a história, tá bom? E aí vamos fazer o seguinte, esses dois temas da preferência pelos pais e o descontrole financeiro, eu vou jogar já para a próxima live, tá bom? Combinado? Ou senão eu faço um vídeo depois e mando lá no nosso grupo, beleza? Eu já tinha ouvido falar um pouco a respeito do laços de alma, tá? Mas bem longe, bem superficial. E aí, quando me mandaram essa questão hoje, ou pelo menos hoje, né, que eu vi, o que eu fiz? Eu fui em busca de algumas explicações doutrinárias a respeito disso. Porque algumas igrejas consideram isso como uma doutrina, tá? Outras apenas como um assunto a ser abordado normal. Mas existem, de fato, algumas igrejas que têm o princípio dos laços de alma como uma doutrina, algo certo, inquestionável e tal. Então, primeiro eu vou explicar para você, tá? Existe alguém que está assistindo aqui que não sabe ou nunca ouviu essa expressão, laços de alma? Deixa eu ver aí no comentário. Eu vi que muita gente questionou, né? E agora eu não sei se questionou porque conhece, tem dúvidas ou pela curiosidade. Bem, tem a galera ali falando, tem um outro votando em Shopping Guatemi. Tá vacilando. Tem uma, a Juliana falou que não sabe o que outra tá dando boa noite. Bem, pois é. O que seria o laço de alma? Segundo essa doutrina, né, tem popularizado em algumas igrejas, o laço de alma é o seguinte: dois seres humanos, e esses podem ser em esferas sociais e níveis de intimidade diferentes, ou seja, pode ser entre homem e homem na condição de amigos, pode ser entre homem e mulher em condições de amigo, pode ser entre um primo e uma prima, ou entre dois primos, né, havendo esse laço sanguíneo também. Pode ser entre pai e filho, entre marido e mulher, entre a ovelha e o pastor, inclusive entre um ser humano e um animal, entre um ser vivo e um que já faleceu, pode ser por meio de uma pessoa e um ídolo, tá? Um deus, e assim vai. Então, o princípio doutrinário do laços de alma, ele diz o quê? Que diante desses possíveis cenários, dois indivíduos, eles se unem a ponto de se tornarem um e compartilharem, então, sonhos, problemas, angústias, desejos, bênçãos, maldições e por aí vai, tá? Então, sobre tal princípio do laço de alma, quem defende, né, e tudo, ele explica que a Sueli Santos até perguntou, amigos? Sim, amigos também. E um dos exemplos que eles usam é o caso de Davi e Jonas, né, que a Bíblia fala que os dois se conheceram, se amaram de alma, né? E por falar que se amaram de alma, dizem que entre os dois houve um laço de alma. Falado também a respeito de nora e sogra, né? Que é o caso de Noemi e Ruth. Se eu estiver enganado, vocês me perdoem, tá? Aí depois vocês corrigem aí no bate-papo. E dentre outros casos, tá? Só que aí o que acontece? Aonde que eu olho para isso e fico com o pé atrás, de acordo com a Bíblia? Porque a partir do momento em que há esse laço de alma dentro dessa doutrina, é dito que ambos se tornam participantes das mesmas coisas. É como se eles compartilhassem, desde pecados, angústias, sonhos, intimidades,
há coisas materiais também e espirituais. Então, proveniente disso, todos esses laços, inclusive em um dos artigos que eu li, é mencionado o seguinte, que esses laços eles ocorrem de duas formas. Ele pode ocorrer de uma forma pura e santa, ou pode ocorrer de uma forma maligna, tá? Ou de uma forma maligna. Pura e santa é quando provém dentro dos princípios de Deus, de uma forma maligna quando é ao oposto. Então, quando você tem, por exemplo, de uma forma pura e santa, no caso de Davi e Jonas, você tem uma amizade, você tem uma aliança, né? Você tem um compromisso entre eles, uma cumplicidade, um carinho, um amor. Seria isso. Isso seria a forma pura e santa dentro desses termos. A maligna seria, por exemplo, uma relação homossexual. Tá me entendendo? Porque são duas pessoas que dizem que se amam, que se unem, têm relações sexuais, inclusive, mas a gente descobre que é algo maligno porque a própria palavra do Senhor diz que Deus abomina o ato homossexual. Então, o princípio dos laços de alma prevê isso, tá bom? É isso que é trago. E aí o que acontece? Dentro desse contexto todo doutrinário, existem a questão do casamento. Então, defende-se que, se porventura uma esposa ela está consagrada ao Senhor, ela estuda a Bíblia, ela vai na igreja, então ela recebe frutos espirituais, bênçãos, provém de Deus. Como ela está num laço de almas com o seu marido, e esse marido não é crente, ele é infiel, ele é incrédulo, ele traz para si maldições. E essas maldições agora, como houve esse laço, contamina a sua esposa. E se houve luz e trevas, e a Bíblia diz que as luzes não se conciliam com as trevas, essa mulher agora está totalmente em trevas. Nesse ponto específico dessa doutrina dos laços de alma, ela já contraria o que a Bíblia diz. Quando você pega 1 Coríntios, no capítulo 7, por exemplo, e que Paulo descreve a união de um crente e de um descrente, ele diz que é justamente o oposto, que a luz que um crente recebe, ela é suficiente para iluminar quem está em trevas, e não as trevas apagar a luz daquele que está na luz. Está me entendendo? Então, diante disso, eu já me deparo com um princípio bíblico que fere esse conceito. Dando sequência nessa doutrina, eles trazem outras questões mais. Por exemplo, que num caso de adultério, por exemplo, por meio do ato sexual, vamos supor ainda esse exemplo, tá? Nós temos uma mulher crente, né, consagrada, santa e pura, e nós temos um marido descrente, e os dois têm um laço. E agora, esse marido adultera. Quando ele adultera, né, sexualmente com uma outra mulher, agora ele criou um laço com ela e um laço com a esposa. Só que esse laço, né, esse triângulo gerado, vai fazer o quê? O laço que ele criou com essa terceira mulher é um laço, segundo a doutrina, um laço maligno, porque é proveniente de um pecado e que isso vai trazer consequências pecaminosas para a vida dele e, por consequência, para a vida da esposa também, tá? E diante disso, eles sugerem, então, que haja um rompimento desses laços, tá? Um rompimento desses laços. Se o marido não quiser romper o laço com a amante, então que a mulher rompa o laço com o seu marido a fim de se preservar e não ser agora contaminada pelo pecado dele. Pois bem, existe ainda algumas outras aplicações que eles fundamentam e na maioria delas que eu fui lendo, né, com pouco tempo de estudo, na hora eu já lia e já vi em minha mente alguns princípios bíblicos que feria. Então, o que acontece? O princípio do laço de alma, ele é um pouco profundo, tá? Em questão
interpretativo, mas ele é muito equivocado. E por que eu digo equivocado? Por exemplo, é trago que para um homem e uma mulher, ou talvez dois homens ou duas mulheres, unirem as suas almas, deve se dar por meio do sexo. E a própria Bíblia deixa bem claro que o sexo não é somente o sexo suficiente para tornarem uma só carne. De fato, sexualmente, fisicamente, eles se tornaram uma só carne durante o ato sexual. Terminou o ato sexual, eu estou falando somente o ato sexual, tá? Não estou falando de marido e mulher ainda. Terminou o ato sexual, eles deixaram de ser uma só carne. Agora, onde que se torna uma só carne, proveniente do conceito bíblico, diante de Deus, para se tornar uma só alma? A Bíblia ensina que existem requisitos que precisam ser cumpridos, tá? O primeiro requisito está justamente em Gênesis, no capítulo 2, o verso agora eu não vou me recordar, mas é quando Deus fala assim, logo após a criação da Eva, Deus fala assim, olha, por isso o homem deixa teu pai e tua mãe e se une à tua mulher e se torna uma só carne. O primeiro requisito que precisa ocorrer para que o homem e a mulher estejam sujeitos a se tornar uma só alma, uma só carne, é justamente ele deixar pai e mãe. E quando a gente fala em deixar pai e mãe, a gente identifica dois conceitos. Primeiro, se você deixou de morar na casa do teu pai e tua mãe, agora você precisa morar em um outro lugar. Então, automaticamente você precisa de uma casa. E você e essa mulher vão estar ali nessa casa. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, você deixar pai e mãe envolve uma questão social. Existe uma relação social entre filho e pai, né? Entre primos, entre irmãos. Então, se faz necessário que haja uma ciência social de que você e aquela mulher estão se unindo. Esse é o segundo requisito. E para que isso seja consumado, então, agora existe o ato sexual. Então, quando se atende esses dois requisitos e mais o ato sexual, se tornou uma só carne dentro dos preceitos bíblicos. Ah, Diego, mas e se for feito sexo sem atender esses dois primeiros requisitos? Aí a Bíblia chama de prostituição. Você está se dando a fazer algo por um interesse financeiro, ou do prazer, ou emocional, ou qualquer circunstância que seja, e esse ato é chamado de prostituição. Ah, Diego, mas nós temos um compromisso social, as pessoas sabem que a gente namora e tudo, e se fizer o sexo? Se fizer o sexo diante desses termos, a Bíblia chama de fornicação. Vocês tinham uma parte de um compromisso, não cumpriu os requisitos necessários iniciais, que é deixar pai e mãe, o compromisso social logo em seguida, né? E celebrar com sexo, mas vocês ignoraram uma etapa. Então, esse pecado do ato sexual entre namorados ou noivos, né? Vamos colocar nos termos sociais de hoje, seria considerado pela Bíblia como fornicação. Tá bom? Deixou pai e mãe, teve um compromisso social, se tornou uma só carne, e agora você teve uma relação sexual com uma terceira pessoa, aí a Bíblia chama de adultério. Então são três palavras relacionadas ao sexo que têm as suas devidas pontuações tragas pela Bíblia, que é o adultério, a fornicação e a prostituição. Tá me entendendo? Então, diante desse cenário, o princípio do laços de alma, que fala assim, olha, houve agora um adultério, como é que a gente faz para romper isso? Segundo essa doutrina, e gente, eu fiquei de cara com isso, porque existe uma oração padrão, existe uma combinação eclesiástica com uma oração que deve ser feita para se separar as almas. Então, é tão interessante porque, assim, por exemplo, você tem uma amiga e você sempre se deu muito bem e aí suponhamos que as almas de vocês se ligaram. E essa amiga está fazendo algo errado. Agora você precisa separar essas almas. E aí tem uma oração que você faz para você se desvincular da alma dela.
E aí, seu pai e sua mãe, e isso é uma das explicações que eles trazem acerca das maldições, né? Porque se os pais cometeram algo e a tua alma está ligada dele, então os pecados dele você vai ser participante. Então tenha uma oração para você desligar da tua alma do teu pai. Se o teu esposo, tua esposa, né, vocês quiserem separar, tem uma oração para você separar as almas. A suma disso tudo que eu enxergo é que isso não afeta as relações de amizade, isso não afeta diretamente as relações pai e filho, né? Não afeta em relações de primos, nada disso. Mas isso é uma doutrina que vai afetar diretamente ao princípio do casamento. Porque quando você justifica uma pessoa que ela agora vai para o inferno por causa do pecado do outro, e que existe um jeito para você separar as almas, para você tocar a tua vida, você vai justamente ferir o princípio, vários princípios do casamento, que diz, primeiro, que Deus abomina o divórcio. Segundo, que a lei do casamento prevê que a mulher e o homem estão ligados um ao outro até a morte, tá bom? Terceiro, diante de um pecado, você resolve o pecado com perdão, não é com separação. Ah, Diego, mas eu não consigo perdoar. Entenda o seguinte, seu marido, suponhamos, seu marido cometeu um adultério. Ele pecou? Pecou. Ah, Diego, eu não consigo perdoar ele. Ótimo. Até então, só ele tinha um problema. Você agora tem um problema. Porque a Bíblia diz que se você não perdoa o próximo, Deus não te perdoa. Da mesma forma que você perdoa o próximo, assim Deus te perdoa. Ah, Diego, quem falou isso? Jesus falou isso. Então, perceba que se você lidar com uma questão, por exemplo, do adultério dessa forma, falou assim, olha, eu não vou perdoá-lo. Entenda, ele tinha um pecado. Você agora tem um baita de um problema. Porque nas medidas da palavra de Cristo, se você não perdoar ele, Cristo não te perdoa. Tá me entendendo? Então, assim, eu citei aqui de imediato 3 princípios críticos do casamento, críticos para o cristianismo e críticos para qualquer ser humano que vive debaixo da graça, da justiça de Deus, tá? Então, laços de alma, por mais que seja bonita a explicação, por mais que seja toda profunda e traz histórias e princípios e valores um pouco distorcido, ela fere princípios críticos da Bíblia, tá? Então, se hoje eu for aceitar a doutrina do laços de alma, por mais que tenha coerências pontuais em determinadas passagens da Bíblia, ela como um todo, principalmente no que diz respeito ao casamento, ela traz complicações eternas, tá bom? Eu espero que você tenha entendido essa questão. É um assunto que dá para trabalhar mais, para conversar mais? Dá. Mas não tem muita coisa que vá mudar essa questão. Se porventura você acredita no laço de alma, inclusive tem muitas pessoas do Manual do Casamento que falaram assim para mim já. Falou, Diego, eu já fiz a oração do rompimento do laço de almas. Deus ainda vai restaurar o meu casamento? Eu disse, oxe, óbvio que vai. Porque por mais que você hoje atenda a um princípio criado por homens, os princípios de Deus prevê que enquanto você e seu marido forem casados, vocês estão ligados um ao outro. Ah, Diego, mas ele já casou com outra, está em adultério, é o que a Bíblia diz, ponto final. Ele precisa abrir os olhos, enxergar espiritualmente essa questão, perceber que está em adultério, se arrepender, confessar o pecado a Deus e abandonar o seu erro. Simples assim. Não existe um outro caminho para isso. O outro caminho é ele permanecer, ele postar fotos nas redes sociais falando que está feliz, que agora sim achou uma mulher e tal, e que Deus está abençoando, e vai queimar no inferno. Vai atender justamente as palavras de Cristo quando essas pessoas chegam para Cristo e falam assim, mestre, naquele dia, né, mestre, nós expulsamos demônio em seu nome, pregamos em teu nome. E Cristo vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade. Ou seja, ficar pousando, bang, eu sou isso aqui, tal, não sei o quê. Não adianta. A palavra do Senhor é muito clara em relação a isso. É fácil? Não é fácil.
Não é fácil. Não estou falando que isso é fácil, mas é o único caminho que Deus nos concede.